muito bem, caros telespectadores. Mais uma vez, falando da palavra do Senhor, mais uma vez, dizendo que o tempo é este, a palavra do Senhor é sempre um bom alimento para a sua alma. Não saia daí, que eu sei que você vai estar bem nesse preciso momento. Nesse preciso momento você está aqui, nós estamos a ver que o trabalho que estamos a fazendo é um trabalho de nos unirmos em Cristo Jesus. Quer dizer que em Cristo Jesus, onde há união boa. Existem várias uniões, as uniões de mesmo os malfeitores se unem, mas a verdadeira união é só se unir em Cristo Jesus. E Cristo Jesus está identificado com a sua palavra. Muito bem, podemos ainda, o que é que vai ser? Mais uma vez, shalom, shalom a todos que nos acompanham, que podem nos acompanhar com este programa. Nós temos este canal, já sabe que é um canal conforme visto nos nossos anúncios, nossa informação, a informação que nós lançamos para saber qual é o programa de cada dia. Hoje, conforme eu te prometi, nós temos um compromisso com o povo de Deus no mundo inteiro, que devem conhecer ou devem sempre se lembrar da palavra dita ou palavra escrita. Quando falamos palavra escrita, temos também a palavra falada. Muito bem, Deus mandou escrever a sua palavra, mas devolver este Deus no tempo do fim, este Espírito Santo, entrar nos homens para falar aquilo que foi escrito. Porque se a Escritura manter ali, se houver homens que falem da parte de Deus, você, infelizmente, vai estar desorientado. Uma desorientação total na sua vida espiritual. Portanto, com o programa que hoje, nesta sexta-feira, nós temos, cada sexta-feira, neste mesmo horário, às 10h30, tens o programa da pregação, programa da palavra. Um espaço simplesmente palavra. Você verá de segunda até a domingo. Até o domingo, temos neste canal 07 TV, das notícias de Jesus Cristo, programa, espaços diferentes. Mas esse aqui é um espaço da palavra, da pregação totalmente, tirando dúvida daquilo que de vez em quando o diabo preparou-se para desviar você. Mas, sendo vosso irmão, pregador do Evangelho, estou-me aqui, perante ti, falando um pouco acerca deste tema que estás olhando aí neste ecrã. No teu ecrã, fala-se acerca da poligamia. A poligamia está trazendo vários debates por não encontrar aquilo como uma palavra escrita na Bíblia em termos de poligamia. Quer dizer que há homens de Deus, há homens do mundo que querem pegar aquilo onde que a Bíblia escreveu a poligamia. Mas eu vou tocar um ponto, mesmo que nas nossas linguagens, nos nossos termos, não há palavra poligamia na Bíblia, mas vou te mostrar pela revelação onde está escrito, onde está escondido ou escondida essa poligamia. Então vamos começar com uma curta oração. Querido Pai Celestial, o nosso Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, viemos nesta manhã, através deste canal, através dessas notícias, através desse programa,
eletrônica, este programa que pode atingir, Senhor, onde estiver um dos teus eleitos. Pai, eu acredito que a sua palavra é vida e o teu Espírito Santo possa estar em mim para que eu possa ajudar uma alma que está pronto a ser seduzida, uma alma que está pronto a ser manipulada pelas mentiras do diabo, ou alguém que anda preso nessa situação, que não sabe como sobressair nesta questão, mas o diabo ainda continua lhe mobilizando através das mentiras e interpretações, dizendo que Deus sabe, continua assim, vive dessa maneira, more na poligamia, procura ser poligâmico, porque aquilo não é nada mal diante de Deus. Pai, ajuda teu povo, ajuda quem está nessa condição, para que ela tome uma decisão, que ela se arrependa e muda, toma um rumo de uma vida cristã, que ela não seja mais como alguém que endurece o coração, alguém que está no endurecimento de coração, mas que a palavra salva. Como disseste nos teus lábios, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que este agora seja o momento da liberdade, da libertação de alguém que vai ouvir essa verdade para a sua ajuda. No nome do Senhor Jesus Cristo, digo assim, amém. Obrigado por você estar ali junto conosco, por vocês se juntando conosco nesta palavra, nesta pregação desta manhã. Diretamente eu vou pedir a ti, meu irmão, eu vou pedir a ti que haja, que nos ponha pelo menos ali um capítulo, né? Um capítulo que você vai ler aí, mas eu te digo que Jesus Cristo é a verdade, é o teu Salvador. Você viu a Páscoa que já passou aí? No domingo tivemos uma Páscoa. Cristo ressuscitou dos mortos. Lembramos da sua ressurreição através da morte que ele se sacrificou para libertar você nos teus pecados, no pecado que podia levar você na morte. Então vamos ler um pouco aqui no livro, na Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 19, versículo 1 até 6. Tá, não, podemos chegar, né? Até 8. Até 8. De 1 até 8. Mateus 19, versículo 1 até 9. Até 9. Não, eu dizia que até 8. Até 8, veja só. E aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judeia, além do Jordão. E seguiram-no grandes multidões e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus. Veja, os fariseus chegaram perante Jesus tentando, não é para crer a palavra, tentando e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois
numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele, Moisés: por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudia sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem, relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedida. Que Deus acrescente a bênção nessa leitura. Já acabamos de ler a nossa Bíblia. Eu sei que você, com a tua Bíblia, também podes ler, estás livre de ler, porque o que vai se falar são coisas duras e boas para poder quebrar mesmo aquela caula do Satanás, que ainda continua a mexer onde a verdade lhe pisou mesmo. A verdade foi dita já através do Senhor Jesus Cristo, mas o Satanás ainda continua a agarrar, imprisionar, cativar pessoas. Portanto, digo-te que só com o amor que eu tenho consigo de te transmitir o que acerca da poligamia. Nós estamos a ver muitas das vezes os que estão a comentar essa poligamia, os crentes, os que creem mesmo até a própria mensagem, dizem que se finge de crer a mensagem do tempo do fim. A mensagem da hora, ou a palavra da hora, que nós chamamos a palavra falada, considerada a palavra revelada, de tintim por tintim, passo a passo. Nada que sobrou aí que pode mais deixar alguém na confusão. Porque a confusão apareceu no tempo da tarde. Essa luz que apareceu para vir tirar a confusão que estava no Zacarias 7,14, que dizia que não se sabia se era dia ou era noite. É uma confusão total. As pessoas não estão a saber o cristianismo, quem é cristão, quem não é cristão. E Deus nos ajudou com a promessa de Zacarias. Deixa ainda ver lá, posso não ser, às vezes em quando, não aquilo que estou dizendo, mas eu creio que estou dizendo naquilo que é real. Zacarias 14:7. Pode ser assim, para não dizer que eu falei primeiro. Zacarias, é Zacarias mesmo. O 14, versículo 7, pode ser. É Zacarias 14:7. Eu falei, vão desculpar-me por eu haver dizer que é Zacarias 7,14. Mas é Zacarias 14:7. Diz assim: mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será, mas acontecerá que ao cair da tarde haverá luz. Que dia horrível! Que Deus tinha já dito que para mim, Deus, vai haver na terra, no mundo, um dia. Para Deus, quando diz um dia, pode ser uma geração ou uma era.
Um tempo que as pessoas vivem. Mas para Deus chamar aquilo um dia ao profetizar. E esse é tal dia que estamos a viver. Por isso que chamamos a luz do entardecer. Se você nunca entendeu as linguagens que existem, muitas vezes nós usamos quando pregamos a luz do entardecer. A luz do entardecer significa que no tempo da tarde Zacarias profetizou. Um dia da confusão. Está vendo quando nem dia nem noite. É um dia da confusão. E é o dia que estamos hoje. Muitos estão a viver na confusão. Já não sabem se é dia ou noite. Já não se sabe se está na verdade ou está na falsidade. Eles não estão a saber se o que estão a crendo é mesmo a fé da palavra ou são invenções do homem. São doutrinas fabricadas nas mãos dos homens. Mas a Bíblia está ali. Precisa homens ungidos, mandatados, homens predestinados para pregar neste dia aqui que Zacarias viu, como o dia de hoje. Agora, vou tocar um dos pontos que deixa as pessoas grande confusão. Mas como temos a luz no tempo da tarde, esta luz apareceu no tempo da tarde por quê? É para ajudar você e ajudar a mim. Muito obrigado. Então vamos diretamente. O que o Senhor Jesus Cristo lhe perguntaram foi uma pergunta de armadilha. Tentando lhe dizer, ouvir o que ele vai dizer se ele é um bom pregador. Se ele conhecesse as coisas da Bíblia. Ou aquilo que Moisés, que eles pregavam nas sinagogas. Será que esse moço que não passou da nossa formação, ele entende o que Moisés nos deixou? O que o profeta Moisés deixou? Ele entende. Ao lhe perguntar, ele respondeu, lhes mandou verificar o que eles andam a ler. Nunca leram nas vossas Bíblias, nos vossos livros, nos vossos rolos, que no princípio Deus criou macho e fêmea. Significa que houve simplesmente um casal, duas pessoas, e ele mostrando duas pessoas, macho e fêmea. Depois disse que e assim que o homem deixará pai e mãe, se unirá. O casamento é uma união. O casamento é uma união. A união que está a dizer Jesus aqui. Meu irmão, se você se casou com tua mulher simplesmente por um interesse, isso já não é união. A união é lá onde Jesus disse que o que Deus uniu, o homem não pode separar. Se Deus é que te uniu naquela união, mesmo você está a lutar para separar, sendo homem, não vai se separar. Não vai aguentar. Estás a ver o que existe no casamento? Então, os dois já não serão duas pessoas ou duas carnes, mas serão uma só carne. Os dois. Não estão a dizer de 3, 4 pessoas se unirem para ser uma só carne. Eu sei que há uma inteligência satânica que entrou na mensagem da hora, na luz do entardecer. Você nunca vai transformar a luz em trevas. Nunca. Por quê?
Porque mesmo essa pessoa que você está a acusar que profeta pregou, profeta disse na pregação tal, o profeta Deus não lhe deixou deixar uma confusão ao povo que ele pregou, ao povo que ele prega, para estarmos mais na confusão. Ele deixou tudo na linha. Eu sei que a poligamia, na mensagem da hora, é como disse o apóstolo Pedro, no 2 Pedro, capítulo 3. Ele diz que muitas epístolas do nosso querido irmão Paulo, que muitos ignorantes e insensatos estão a torcer aquilo. E aquilo, em vez de les levar na salvação, está os levando na perdição. Muitos perdem sempre nas mensagens de um verdadeiro servo de Deus. Os ignorantes, os incrédulos, os protetores dos seus vícios. Alguém quer proteger a sua malidade e ele se cobre. Ele torce ou perverte própria a verdade dita. Se Jesus Cristo falou coisa, quem é mais que vem para ultrapassar a linguagem de Jesus? Se ele disse que a minha palavra não passará, você quer fazer passar o que Jesus disse aqui? Então, Jesus a colocar o casamento na linha, e ainda continuaram a lhe dar a pergunta, dando-lhe, por que Moisés permitiu o divórcio? Porque aqui era a questão do divórcio. É por isso que eu te disse que você não vai encontrar muito linguagem da poligamia, onde o Satanás está a dizer que, como não estás a ler, Jesus não está a falar poligamia aqui, se tenha 2, 3, 4. Mas se Jesus disse que os dois serão uma só carne, significa que a poligamia não está aí? A poligamia não tem impacto aqui. Porque a poligamia é mais de 3 ou 4 pessoas. 4 mulheres, 3, mas logo 2 mulheres é a poligamia. Mas Jesus está a falar que o homem deixará o pai e a mãe, se unirá na sua mulher. Ele não precisou usar a poligamia aqui. Falou do divórcio. Mas se ele perguntasse da poligamia, ele explicaria mais aqui. Mas nós vamos ter, Jesus Cristo fala nesta última era, através de um profeta universal, um profeta da era, um profeta que Deus deu a palavra de explicar aquilo que foi suspenso, aquilo que era duvidoso no tempo atrás, no cristianismo. Vimos, depois de Jesus ir-se embora, o cristianismo começou. E aparece o apóstolo Paulo, que devia pôr em ordem tudo que estava na desordem sobre o cristianismo. Então, o que é que aconteceu? Problema de casamento e divórcio. E a poligamia. Quando eu falo casamento e divórcio, a poligamia também está dentro aí. Não vale a pena dizer que está onde é poligamia. É só porque você é poligâmico. Também quer ter outras mulheres. Por isso que quer embelezar a linguagem. Mas a Bíblia não deixou nada como uma coisa de falha. Ele não falhou. Deus não falhou. E nunca falhará. Paulo, que começou a colocar as coisas em ordem. Mulheres queriam ficar nos púlpitos para pregar. Paulo disse que mesmo a lei não colocou mulheres como sacerdotes. Não colocou mulher como levitas. Não,
Paulo disse isso no 1 Coríntios 14. Ele colocou a ordem na igreja de Cristo, onde as irmãs que tinham dons espirituais, como ouviram que as mulheres vão profetizar, homens, jovens, quer dizer, todas carne. Então, as mulheres pensavam que deviam se igualar com o ministério que Deus deu aos homens. O ministério é diferente com dom. A mulher pode ter dom na igreja, de profecia, de falar língua, dom da fé, pode orar mesmo doente, mas o ministério da palavra é dado aos homens. Isso não vou tocar ainda isso, senão vamos distante. Vamos falar da poligamia. Então Paulo, em todos os ângulos, colocou a ordem. Até nos dons espirituais, a desordem que houve em termos de dons. Esse aqui fala, esse aqui fala, esse aqui... Novas línguas nas igrejas e não estavam a entender o que estão a dizer. Paulo disse, se não há intérprete, cala-te, não fala mais aquilo. Pede a Deus ou de te dar a interpretação ou nunca mais fale. Porque isso não tem sentido na igreja. Ninguém vai dizer amém o que estás a dizer. Paulo então lhe perguntaram acerca de casamento e divórcio. Então vamos diretamente nas respostas de Paulo. 1 Coríntios, veja aí, 1 Coríntios capítulo 7. O apóstolo Paulo agora começa, lhe toca o problema de casamento, porque a poligamia aí sempre fica atrás de pessoas. Nós vamos ver de onde surgiu a poligamia. Paulo diz no versículo 1 até 3. 1 Coríntios 7, 1 até 3. Vamos rapidamente. Olha, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse mulher. Seria. Agora, quando alguém diz, vamos ver também, irmão Brando, tinha essa linguagem, seria. Paulo aqui está dizendo, guarda bem aqui, quando vou tocar o irmão Brando num lado, o profeta Brando, vamos voltar nessa parte aqui. Seria bom que o homem não tocasse mulher. Seria bom. Mas por que você tem mulher? Ele avança. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher. E cada mulher tem seu próprio marido. Como é que as mulheres sabem que aquele homem é casado? Também está a aceitar se acrescentar. Você ainda não creu. Você ainda não está liberta. Como é que você, homem, sabe que tens a tua mulher? Está querendo mais ir aumentar outra. Tens medo de repudiar essa mulher para não ser chamado divorciado. É por isso que quer só acrescentar, não, para não me chamar divorciado. Mas você é adúltero. Você não sabe que um homem que deixa a sua mulher para ir noutra mulher é adultério. Você quebrou a promessa que deste àquela mulher dizendo que eu te amo, és a minha única. Falsas promessas, mentiroso marido. E você vai se chamar cristão como mentiroso. Porque mentiste a tua mulher, que vais lhe amar até a morte. Mesmo que não falaste tanto essas palavras que eu não prometi assim, mas para ele te aceitar, como é que você estava a lhe dizer? Sabe que a moça sempre gosta de perguntar, é verdade, meu amor, me amas mesmo? E esses teus lábios, sabe quantas boas palavras que lhe disseste para lhe convencer vir na tua casa? Será que de pé para a mão, de uma hora só assim, aceitou sair de casa para a tua casa? Já não quero lembrar o que lhe dizias. Paulo, deixa só. Versículo 3. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. Não se fala da poligamia. A poligamia, vamos ver a fonte da poligamia. De onde saiu a poligamia? De onde? Vamos descobrir isso através
de um profeta que Deus deu à luz no tempo da tarde, como Zacarias disse, viu. Vamos lá ver ainda. Se você está nessa mensagem, ou prega essa mensagem, e mentindo, pessoas que abrangiram a graça de encontrar a luz, está lhes furando as vistas para não ver a clareza. Pelo teu vício de mulheres, teu vício, teu pecado que não quer te abandonar, da poligamia, da prostituição, do adultério. És um vicioso de sexo, um vicioso de mulheres. Quer fazer um curral, uma capoeira de muitas galinhas e o único galo que engravida, que dá gravidez de ovos. Você está numa fazenda. Te colocaram um homem numa fazenda de mulheres, que és o único homem com muitas fêmeas, e quer se pendurar atrás da Bíblia. Que Bíblias? Vamos no Paulo. Depois é que vamos terminar no William Branham, que vai falando coisas. O cristianismo começa ainda no Paulo, nós as nações. O que ele colocou acerca de casamento? Se eu quero te levar mais, Paulo disse no Hebreus, também pregou os hebreus, não só as nações aos coríntios, mas também foi ter com os hebreus, Israel. Os hebreus. Ele diz que Deus, que o casamento seja honrado a todos, porque Deus julgará os que se prostituem e os que se adulteram, aliás. E você sendo um adúltero, já com duas mulheres, você é um homem adúltero. Não é só tirar e trocar, mas é ir noutra mulher, tendo mulher, e adultério. Se você só chama não adultério, mas é poligamia. Sim. A poligamia é adultério. A poligamia é o caminho do adultério. Sim, se nunca soubeste isso, vamos agora. Se você anda a acusar Brana nas mentiras, agora vou te trazer Brana aqui. Como você anda a acusar Brana, é que te disse que a poligamia é bom. Guarda 1 Coríntios 7:1. Guarda. Vais entender que os profetas têm uma linguagem igual, como Paulo aqui. Vamos lá ver. Na pregação que prega Brana, vou buscar a pregação dele, que ele pregou dia 29 de janeiro de 1956. Ele mandou gravar a pregação dele. Escuta, você que anda a mentir pessoas em nome de Brana. Eu vou defender Brana aqui, para não trazer mentira e destruir outros. Na pregação que ele pregou dia 29 de janeiro, aqui estão fazendo um pouco de calor. Um pouco de calor. Estamos no tempo de calor. É bom também o calor sair em nome do Evangelho. Aqui, o profeta Brana prega, ou como você lhe chama, evangelista Brana, ou pastor Brana. Tanto faz. Irmão Brana, do jeito que ele gostava, embora. Nosso irmão em Cristo. O irmão Brana prega a atmosfera espiritual. Veja ainda o tema que ele deu, atmosfera espiritual. Ele diz assim, parágrafo 47, porque tem parágrafo, tem linhas. Tem linhas, 47. Vamos ainda ler, deixa ainda ler ele. Falando com alguém outro dia sobre poligamia, fala ainda aquilo. Eu disse, preferiria, aliás, preferiria a um país aonde todos praticassem a poligamia. Seria
1000 vezes, ele diz, 1000 vezes o país aonde a poligamia existe. O país. Ele não diz nas igrejas. O país. Ele estava 1000 vezes. Seria melhor o país que pratica a poligamia do que a nossa nação americana com tantos divórcios e casamentos. Casar, casar, casar. Ele está dizendo. Porque tentamos fazer com que... Ele está dizendo, América, estamos tentando fazer com que os homens do mundo exterior coincidem com a doutrina cristã. Ele estava lamentando que na América muito divórcio. Tira a casa, tira a casa, tira. Está a ver? Ele disse que, mas há países que ele viu, pelo menos sem saber a verdade, sem saber a palavra, tinha 2, 3 mulheres, estão mesmo ali. Poucos crimes existiam. Pouca bandidagem. Mas, ele diz aqui, você não pode... Ele diz que, porque tentamos fazer com que os homens do mundo exterior coincidam com a doutrina cristã. E você não pode colocar a natureza de um cordeiro a um porco. Amém. A poligamia seria melhor para ele. Como Paulo disse, seria melhor que o homem não tocasse da mulher. Agora as pessoas penduraram aqui que a poligamia seria melhor. Então deixa eu casar muitas mulheres porque o profeta disse que seria melhor. Paulo disse que seria melhor não tocasse da mulher. Por que você, para cumprir o que Paulo disse, se é bom, por que você não deixou, não negou de casar? Por quê? Mas ele disse para evitar a fornicação, cada um tem a sua... Quer dizer que aqui Brana também disse que seria melhor para não... Seria melhor a poligamia para qualquer nação do que o número de divórcios que está no nosso país. Você não pode acreditar, não pode dizer que eu acredito na poligamia. Mas Deus olharia para a poligamia e desculpá-la muito mais rápido do que o que está fazendo a América. Agora, lembra-se, não diga que eu acredito na poligamia. Eu não. Se o profeta Brana está dando um bocado a razão, quer dizer que não é dar a razão, mas está a comparar entre o que a América está a fazer com outros países na ignorância e tendo muito número da poligamia. Isso é em termos da globalização de um país, de uma nação. Não é da igreja. A igreja é diferente com uma nação. Irmão Brana, quando fala da nação americana, ele não estava a dizer que as igrejas já têm muito divórcio. Eu preferiria ver as igrejas onde tem as pessoas na poligamia do que as igrejas. Ele não está falando da igreja, está falando da nação. Caros pastores poligâmicos. E quando se diz poligamia, também quer abusar as filhas dos seus crentes. Vais ouvir que eu vou tirar a filha do meu diabo, a filha do pastor associado, a filha de um administrador. Começa a apaixonar as meninas pequenas na tua igreja para lhes tomar mais como esposas. Não é como esposas, porque você tem uma esposa. Alguém disse não. Irmão Brana deu o tipificou, nos deu o tipo
na pregação casamento e divórcio. Vamos lá. Casamento e divórcio nos ensinou que Salomão tinha 1000 esposas, como uma esposa. Davi tinha 500 mulheres. Aquilo é antitipo. O antitipo nunca será a palavra que nós devemos praticar. Irmão Branham diz que Moisés casou uma pagã para tipificar que Cristo vai procurar a noiva nos gentios. Por que você, pastor, não está a casar pagãos? Está a casar aqueles que já creram. Como todos os antitipos são modelos. Aqui, irmã Branham diz que Raab foi uma puta mulher. Mas, quando creu, Deus de Israel se tornou uma mulher que se casou. Vamos ver o problema da Ruth. Esses são tipos. Por que você, pastor, não foste casar uma viúva como Ruth? Como um antitipo. Só quer procurar antitipo de casar muitas mulheres, aquele que te mostraram de casamento de Salomão ou de Davi. Davi casou até mulher ali de um rei. Davi mandou matar, mandou o oficial de país morrer porque engravidou mulher ali. Você também passou, começa a engravidar mulheres na tua igreja, antitipo de Davi. Todos os erros que eles fizeram vai ser teu modelo. Mas deixa eu te dizer, Salomão, com a sabedoria que Deus lhe deu, depois de tudo que ele fez, diz tudo é vaidade. E ele disse, deixou um conselho: quem achar uma mulher, achou uma graça diante de Deus. Porque eu pensei que com 1000 vou achar. Ele falou com o Eclesiastes, entre 1000 mulheres não achei nenhuma. Mas entre 1000 homens, achei um homem. Pastor, aprende mais. Pastor poligâmico, aprende mais. Quero mais te pregar hoje. Pelo menos na rede social, não desliga. Se é um dos teus crentes que vai ouvir isso, deixa ele ouvir e se libertar nisto. Que você que é vicioso de mulheres e está a recuperar todos que querem te sustentar. Não sei se onde que estás. Qualquer canto do mundo, principalmente tocaste Branham, e por isso que eu defendo o que Branham fez. Branham não pode vir contrariar a Bíblia. Pelo contrário, ele que explicou tudo isso que eu estou a dizer. Veja, não diga que eu acredito na poligamia. Eu me lembro, aliás, do que Deus disse. Moisés disse. Um fariseu lhe disse: por que Moisés permitiu a carta? Jesus também disse, porque Moisés por que Moisés sofreu uma carta de divórcio? Disse, ele fez isso por causa da dureza do seu coração. Dos vossos corações. Está vendo? Não era assim desde o princípio e nunca será, disse o irmão Branham. Deus fez isso por causa da dureza de seu coração. Mas nas nações onde existe poligamia, escuta, irmão Branham, os tribunais de divórcio estão em baixa. Mas aqui onde estamos tentando governar este país como nação, por ser uma nação cristã, mas o nome da nação cristã não torna uma nação cristã. Estás a ver? Eu aí estou a dizer que ele está a falar, está a condenar a nação americana, que se dizia nação cristã, e pensava que vão se tornar mesmo uma nação cristã. Ser governado pelo nome cristão. Cristão não. Se você é mundano, por isso que ele disse lá em cima, nunca pode se mudar um porco como cordeiro.
poligamia, você que se colou aí, é difícil de mudarmos a natureza. Você vai sempre gostando de ter várias mulheres. E não induz muita gente neste erro, neste pecado. Eu não tenho, ele disse, você não pode. Tenho nada contra um pecador que bebe. Não estou contra com um pecador que está a cometer adultério. Esse é o profeta que está dizendo. Ele não é ele que está contra. Quem é que está contra? É Deus. Nada contra com um pecador aquilo que ele está fazendo. Mas estou falando sobre essas pessoas que deveriam ser cristãs, então, que estão a fazer isso. Se um porco quiser enfiar o focinho na pilha de esterco e comer o dia todo, isso é problema dele. Porque ele é um porco para começar. Mas o cordeiro não faça isto. O pecador é um porco para começar. Mas então, quando você tenta para fazer um cordeiro de um porco, ele tem que ter uma conversão, ou um porco para cordeiro, tem que ter uma conversão e ele tem que, para entrar em uma atmosfera diferente. Quando ele vai mudar, seus desejos mudarão, sua natureza mudará. Por que você que sustenta a poligamia, você que tem tantas mulheres, estás a mentir que fui na palavra, já mudei, e ainda está a acrescentar, em vez de reduzir, em vez de diminuir, as mulheres que tens ainda estás a aumentar. Ou quer manter com elas, porque Deus sabe assim. Se você fizeste aquilo como pecador, se você casou tantas mulheres como natureza do porco, logo que você entra na atmosfera, uma conversão te entra. Teus desejos mudarão, tua natureza mudará. Está vendo? Como que as pessoas vieram a Cristo para mudança, mas estão a cometer aquilo que até próprio um pecador às vezes não aguenta fazer. Tem pecadores que cometem outro tipo de pecado, fogem do problema da poligamia. Fogem. Ele diz não. Isso não. Então, não vale a pena pendurar a sua poligamia. Agora vamos no casamento e divórcio, como Paulo também defendeu no tempo dele. Será que esse irmão Branham, nesse tempo aqui, também não pode defender nada sobre casamento e divórcio? Ele pregou aquilo em que ano? Deixa eu ver. Em 65. 1965, o ano que ele morreu. Pregou tanto no seu ano que ele terminou quase o trabalho para ir, nos deixou grande conselho de casamento e divórcio. Caros irmãos, vamos ler agora. Aqui, o que é que ele diz? Parágrafo 231. Porque tem pessoas que sustentam isso, cortam uma parte para lhe sustentar, e ele não sabe que a outra parte também para lhe condenar está aí. Ele entende mal. São ignorantes que torcem a verdade. Veja agora. Irmão Branham diz aqui nessa pregação, parágrafo 231 até 233. Vamos ler aqui. Veja como é que há uma escola que foi para o leste e a outra escola foi para o oeste. São duas escolas. Você tem que voltar para a verdade para descobrir o que é. Sempre foi assim. Essa é a aliança regular com Deus desde o começo. Aliança. Primeiro, antes do começo, desde o princípio, havia apenas um e um. Um e uma. Posso dizer. Depois que o pecado entrou,
onde encontrei um pregador a se defender aqui. Também quer se colocar sempre para continuar no pecado. No princípio, primeiro, no começo havia só um macho, uma fêmea. Um homem, uma mulher. Depois do pecado entrar, então houve um homem e um grupo de mulheres. Glória a Deus. Então você, pastor, estás no pecado ou Deus te tirou do pecado? Vamos avançar. Depois que o pecado entrar, então houve um homem e um grupo de mulheres. Correr desta forma na natureza. Cada animal tinha uma fêmea. Deus provou isso na arca de Noé. Por que Deus sempre mostrou esse tipo? Que senão devemos entrar casal no reino de Deus. Devemos ir 2 a 2 para sermos completos. Mesmo que tua mulher não goste de Cristo ou teu marido, mas deviam ser um casal dentro da vida cristã. Porque mesmo na arca, Deus quando salvou Noé, tirou, até os animais obedeceram. Os filhos de Noé, ninguém tinha 2 mulheres para entrar na arca. Noé próprio tinha uma mulher só. E depois os animais também, ninguém que podia dizer que não vou levar muitas fêmeas para se multiplicar muito rápido, porque todos os animais vão morrer. Os seres humanos também eram a mesma coisa. Na carne natural são animais. Nós temos carne do animal também. Somos mamíferos, como animais mamíferos. Nós sabemos que todos nós é tudo da natureza de Deus em continuidade. Quer dizer, a natureza carnal que temos é dos animais. Mas nós estamos a procurar a natureza de Deus em continuidade. Mas agora, parágrafo 233. Mas agora, que os céus estão abertos, o Espírito da verdade dirige a nós para a palavra. O pecado é que provocou a poligamia. Mas nós que já temos o privilégio de ouvir agora os céus abertos, o Espírito da verdade já está nos dirigindo a palavra para sairmos daquilo que o pecado introduziu. A poligamia surgiu por devido ao pecado. Mas o que é que agora serve? Qual é a vantagem dos 7 selos? Qual é a vantagem da verdade? Da palavra que nós já temos. Também está a colar foto de irmão Brando, está a colar tudo em nome de irmão Brando e estás a pecando. Está a pegar um verdadeiro pregador que pregou coisas assim. Deus trouxe a abertura de céus para que tenhamos a verdade. Saiamos daquilo que errou os outros. E há erros que aconteceram, era antitipo, para nós na abertura dos céus, sabermos que aquilo só serviu para Cristo, não é para nós. Em termos espirituais. Isso explica porque todos os erros foram eliminados. Amém. Os que fizeram a poligamia também estiveram no errado. E todos os erros, nós neste tempo de fim, com o Espírito de verdade, com o Espírito de Cristo, foram eliminados. Os erros que pendurou os fariseus no endurecimento do coração no tempo de Moisés, Jesus trouxe a verdade. Você nunca leste no São João capítulo 1, versículo 17? São João capítulo 1, versículo 17. Jesus é que trouxe a verdade. Mesmo aquilo que Moisés disse, não é mentira, mas é por devido da pressão das pessoas.
Brana também diz aqui que eu não te condeno. Não estou contra ti. Se você é porco, continua. Se você é pecador, continuas. Porque a tua natureza é daquilo aí. Também estamos a ver pessoas aí se juntar nesse tipo de pastor da poligamia. Porque a natureza dele é aquela. Quer sustentar a sua natureza. Ele diz, através dos tempos, porque os céus não foram abertos nos tempos antigos. Por isso que as pessoas viveram as nações com a poligamia porque não tem a verdade. A América com divórcios porque não tinham a vida cristã. E também ele diz que não é a nação que deve se converter, mas são aqueles os eleitos que vejam a luz, que ouçam a abertura de céus. Meu irmão, lê muito os céus abertos. Agora diz, porque os céus não foram abertos, por isso que estavam assim. Isto não foi revelado, é verdade. Está vendo? Por isso que fizeram isto. Aqui está falando da nação poligâmica. Você está a dizer que pastores e irmãos crentes cristãos, é normal da poligamia. Pastor, tantos ensinamentos que você já ensinou. Você próprio dentro da ignorância. Oh, vamos lá agora. O que eu quero dizer? Vamos agora na pregação. Eu vou terminar aqui, porque estou tirando dúvida. Pregação que ele pregou, 70 semanas de Daniel. Pregado dia 6 de agosto, 1961. 70 semanas de Daniel. Parágrafos 210. Vamos ver aqui. Ele diz aqui. 1000 vezes o país onde a poligamia existe, e sabemos que a poligamia é mal. Tá vendo? Nas nações onde eles têm poligamia, é 1000 vezes melhor. É lá onde agora nas nações, não é nas igrejas. Estou a continuar a te ler as pregações que pregou Brana, que você anda a pendurar, que ele que te deixou com a poligamia, para você fazer. Nas nações onde eles têm poligamia, é 1000 vezes melhor. Não é nas igrejas. E ainda assim, a poligamia está errada. Mesmo que tais nações é melhor do jeito que estão com poligamia. Até não tocou as igrejas. Mas ele está a dizer, ainda assim, a poligamia está errada. Nós sabemos. Por que você não sabe? Pastor, pregador, por que você não sabe? Se a irmã Brana diz que nós sabemos. Quais? Os convertidos. Quais? Os que já têm os segredos de Deus. Ela não acabou aí. Mas apenas mostra como somos degradados. Está vendo? Somos degradados. Meus irmãos, você não perca a sua natureza de cristão. Vou te dar a última passagem. Última passagem. Quinto selo. Como é problema dos selos que nos abriu as coisas. Quinto selo. Na pregação que ele prega, no quinto selo. Você sabe, livro dos selos, né? No quinto selo. Parágrafo 159. Vou terminar ali, para você que anda a ler isso. E comece a envergonhar essa mensagem que tem tantas verdades. E as pessoas que você encontra com aquele tipo de pecado, dizem, mas tal mensagem se é assim. Privatizar e imprisionar as mulheres.
E também as mulheres já não sabem o que fazer, pensam que é normal. Estão lhes mentindo que Jesus é que permitiu assim. Começa só, o único exemplo, tira Salomão. Por que não começa? A igreja cristã começou no dia de Pentecoste. Pastor, deixa mentira aí. Quem é que recebeu o Espírito Santo que teve 2 mulheres? Você quer voltar as pessoas aonde? Tudo que era tipos de sacrificar cabritos. Um dia você vai começar a pedir sacrifício. Cada crente que já pecou traz 6 cabritos. Vamos derramar sangue aqui. Já sou sacerdote. Tipo, aquilo são antitipos. Não pode. A única coisa que não continua antitipo é a virginidade na mulher. Porque o irmão Branham diz que mesmo hoje, a mulher tem que viver virgem para se santificar com seu corpo. Não é porque a virginidade do Antigo Testamento tipifica. Hoje ele tocou naquilo, diz que aquilo continua. Mas menos a poligamia. Menos. Ele até disse em outra pregação que antigamente, naquele tempo, também Branham está dizendo, naquele tempo a poligamia era legal. Mas não é nesse tempo aqui. Então vamos na pregação Quinto Célio. Parágrafo 159. Diz assim: e eles levaram a igreja a um lugar na segurança até que eles não querem mais avivamentos. As igrejas já não querem avivamentos hoje. Levar a igreja nos ensinamentos, foram sentar no lugar, começam a fazer isso. É por isso que a poligamia já está nas igrejas. Porque não querem avivamentos. Onde há avivamentos, você quando entra nesses pecados, você próprio nota que a minha igreja já está mesmo adormecida. Mas como já se acostumaram no pecado, não precisa, afastaram o avivamento para não detectar que Deus já não está operando nessa igreja. Porque quando o pecado entra na igreja, Deus já não age. É já um sinal que alguma coisa que Deus já olhou. Porque Israel, quando pecava, Deus já não sustentava Israel. Até que Israel se arrependia. E assim que a igreja tem que ser. A igreja tem que ter fogo. Para notar também que quando Deus não está fazendo mais nada, alguma coisa que já está errado aí na igreja. Mas as igrejas afastaram o avivamento para ter forma de criar o pecado, ter um impacto. E ninguém nota que a igreja caiu. Agora escuta, irmã Branham, continuar. O que quer que seja, será. E isso foi tudo. Eles simplesmente viviam qualquer tipo de vida. Amém! Qualquer tipo de vida que já estamos a ver. Por isso que a poligamia, estão normalizar aquilo, estão reconhecer aquilo como estão reconhecer homossexualidade. As igrejas também querem legalizar a poligamia, como o mundo, o diabo está a legalizar a homossexualidade. Está a legalizar a emancipação. Veja, será isso tudo? E eles simplesmente viviam qualquer tipo de vida. A igreja que o pecado sentou vive em qualquer maneira. O avivamento afastou. Quando ver uma igreja que está a produzir sinais, maravilhas, milagres, prodígios, aquilo é que é. E aquilo também pode ser mesmo falso. Isso não é confirmação que é Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, quando está na igreja, ele faz aquilo que Jesus fazia. É o poder. Oh, meu irmão. Como é que Jesus, na forma de carne, fez milagres, mas o Espírito Santo, na forma espiritual na igreja, não faz? Que tipo de Cristo é este? É porque vocês estão a levar qualquer tipo de vida. O avivamento afastou. E a poligamia está a entrar aí. E a homossexualidade virá também.
como a poligamia vos invadiu, vocês que estão se chamando de cristãos, homossexualidade virá. Brevemente. E também já tem pastor escondidamente que são homossexuais. Escondidos. Luterana, a igreja luterana é tão distorcida. A igreja anglicana, oh meu, todo o país tornou-se corrupto. Ele estava falando lá na América. Não sei se você vai escutar a igreja luterana, não sou eu. Falou aquilo que ele viu lá no tempo dele, em 60, não sei que ano esse. Ele disse que a igreja luterana, a igreja anglicana, oh meu Deus, todo o país americano tornou-se corrupto, assim como está agora. Porque mesmo a homossexualidade começou na América a ser legalizada. Você não sabe que é a nação que legaliza tudo que não presta. Irmã Branner falou isto. Assim como está agora. As igrejas tinham torcido. Eu te falei que Paulo, aliás, Pedro, disse que há muitas coisas que o nosso irmão Paulo escreveu, pregou, estão a ser torcidas. Quando o rei Henrique VIII, o oitavo rei, vier para a Inglaterra, e depois da sangrenta Mary, e todas essas coisas aconteceram, então a igreja estava cheia de violência e corrupção. Vários reivindicando o cristianismo e vivendo com 4 e 5 esposas. Pessoas que se diziam, na América, nas igrejas, pessoas que diziam que somos cristãos, confirmando de cristianismo na América, vivendo com 4 ou 5 esposas. No céu, quinto céu. Irmã Branham está condenado aqui. Pessoas nas igrejas anglicanas e igrejas luteranas que se dizia naquele tempo que eram cristãos de verdade, mas vivendo com 4, 5 mulheres. Mas hoje temos pregador nessa mensagem. Teus olhos estão fechados. Não te abriram olhos para ver a luz do entardecer. Não te abriram olhos para você ver o que é que estava nos céus. Por que os céus foram abertos? Estou aqui a defender a posição da mensagem do William Branham. Já te toquei casamento e divórcio no Branham. Já te toquei casamento e divórcio do Paulo. Já te toquei como é que ele condenou o divórcio. Como é que ele veio mais dizer que poligamia é errada. Embora que ele disse que seria até melhor. É melhor até dos países. Mas agora terminei com as igrejas. Para não dizer que não, como ele não condenou nas igrejas, então nós as igrejas, ele condenou nações. Mas aqui já te li no quinto céu. Para te dizer que os que se dizem cristãos, vivendo com mulheres, muitas mulheres, ele disse que há uma outra parte, o tempo já foi, já me deram o sinal, que o tempo já acabou. Para te deixar simplesmente você que, mesmo que eu possa te ler muita referência, se você tem uma natureza de porco, não vou perder tempo estar a te ler. O que já li aqui é suficiente para quem quer mudança, aquele que é cordeiro. É fácil. Não é nada muita coisa. O próprio Jesus falou no São Mateus. Paulo falou. Cada qual tem sua própria mulher. E cada mulher tem a seu próprio marido. Terminou o assunto. Irmã Branham, que você queria meter no erro, por isso que já te li muito ele, para não inventar coisa contra ele. Já te li mesmo as suas pregações. Agora procura outro pregador que inventou o que dele, deixa Branham, porque já te meti no ecrã. Você só gosta, lhe traz aqui no debate.
Eu não preciso debater. Já viste um cordeiro debater com um porco? Vão falar de que o porco sabe que o histérico é uma boa coisa. E próprio o cordeiro vai ficar boca calada. E é ali que os que sabem torcer a palavra gostam de debate. Para envergonhar os filhos de Deus na plateia. Diz que está vendo, né? Ficou sem voz. Ficou sem voz porque ele não sabe que é para te dizer mais, porque o que ele te falou, você negou. Você negou. Jesus Cristo ficou sem palavra diante dos fariseus. Porque tudo que ele lhes pregou, ele procurava outra maneira. Você sabe que os fariseus saíram vencedores diante de Jesus? Mas Jesus sabia que ele que tinha a verdade. Tá, portanto, eu só vim esclarecer que a poligamia é errada. É vida de uma nação pagã. Ou dos pagãos, dos pecadores. E eu já te mostrei a origem da poligamia. É o pecado. E quando a pessoa diz que estou liberto do pecado, já estou convertido, quer dizer que a poligamia não pode te atingir. Obrigado. Ficam sempre conectados nesse canal. Terás muitos ensinamentos, muita pregação e muita força para a vida cristã, porque nós não estamos a procurar uma nação cristã. Não existe nesse mundo. Só temos que ter cristãos convertidos, cordeiros de Deus, que escutam a palavra e que se alinham na palavra. Do resto, que Deus esteja convosco, Deus vos abençoe. Só conecta-te, deixa seu like, tudo que você quiser para a sua ajuda, meti na publicação no nosso programa de cada sexta-feira, de segunda ao domingo, você verás como é que nós trabalhamos neste canal, Notícia de Jesus Cristo, canal 07 TV, onde você pode ter notícia de Jesus Cristo nesse canal. Muito obrigado. Senhor Jesus Cristo, que o Satanás que se levanta sempre para contrariar o que foi dito, seja sem efeito. Que ele esteja embaixo dos teus pés. Agora que a palavra foi pregada, faça graça conosco, ajude por qualquer pessoa que creu na sua palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo, voltaremos na próxima sexta-feira, no mesmo horário. Que Deus nos ajude, liberta o que está enganado, amarrado. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.